Salve, salve! Muito prazer, muito obrigado. Adorei esse comentário do Rogério, fiquei muito feliz com essa apresentação. Quero dar aqui uma boa tarde para todo mundo, dizer que eu estou extremamente honrado, extremamente feliz, uma alegria enorme poder estar aqui me comunicando com tanta gente linda, né, com tanta gente potente nesse evento, para falar sobre seres humanos, para falar sobre futuros, para falar sobre o poder dos dados. Eu quero fazer primeiro minha audiodescrição. Então, eu sou Eduardo Valadares, eu estou aqui usando os meus óculos de cor laranja, uma blusa preta estampada, eu tenho um cabelo black, porém eu estou usando tranças. Na última semana eu fiz umas tranças na Goa, então estou com o meu cabelo aqui meio preso. Atrás de mim tem uma estante de livros, que é um pouco do meu repertório e um pouco também do meu orgulho de ter construído o meu conhecimento. Tenho barba grisalha, barba bem branca já assim, e estou aqui cheio de amor, cheio de prazer e cheio de alegria para compartilhar nessa tarde com todos vocês muito conhecimento. Eu quero agradecer o convite da Silvinha Luz, um beijo, Silvinha, muito carinhoso, para Carol Muniz, para a Olivia, para o time todo da Social Guru Brasil. É minha primeira vez no evento, eu estou super animado e super feliz. Como, inclusive, o próprio Rogério estava dizendo ainda há pouco, eu gosto muito de fazer uma apresentação primeiro dizendo quem eu sou e não o que eu faço. Então, ele já usou bem as minhas 3 palavras. Eu sou empatia, coragem, vulnerabilidade. Sou um cara muito bem-humorado, otimista. Eu acredito que o futuro é bem melhor do que a gente imagina. Eu sou um sujeito questionador, curioso e entusiasmado. É assim que eu gosto de me apresentar, dizendo o que eu sou, quem eu sou. Já reparou bastante isso? Quando a gente conhece uma nova pessoa, a gente costuma dar muito nosso currículo. Onde a gente trabalha, o que a gente faz, né? Sou engenheiro, sou médica, sou nutricionista. Eu sou, primeiro, essa descrição que eu me apresentei. O que eu faço? Eu estou em reconstrução o tempo todo. O Rogério brincou bem aí com essa expressão sobre mim ainda há pouco. Existe muito uma diferença entre o que eu faço e o que eu estou fazendo, né? No momento, eu sou designer de experiências de aprendizagem. Eu gosto de ajudar as pessoas a questionar a aprendizagem. Então, eu gosto muito de usar, inclusive, uma frase. Se vocês já puderem, inclusive, prestando atenção nas frases que eu vou pontuando aqui na minha fala, a minha frase diz, na nova era, questionar é a chave para experimentar novas formas de aprender. Vou repetir. Na nova era, questionar é a chave para experimentar novas formas de aprender. Eu já fui professor de sala de aula, gestor de pessoas, gestor de projetos, autor de livro didático, sou palestrante, sou mentor, mas atualmente eu prefiro me colocar nesse enquadramento aí, já que muitos precisam, né, desse enquadramento de design de experiência de aprendizagem. Eu gosto muito de dizer uma coisa antes da gente começar definitivamente o nosso papo, né? Eu não preciso saber tua idade, nem onde você mora ou com o que você trabalha. Eu quero, na verdade, saber da tua relação com as estrelas e o quanto de cura tem o teu sorriso e se há amor em tua fala. Que a minha fala seja um canal de amor para esse teu momento sobre o que eu trouxe para conversar com vocês. Seria legal que nós fizéssemos agora uma respiração bem profunda, né? Respirando assim, segurando até 4 e depois soltando o ar. Vamos fazer isso juntos comigo, já que a gente vai falar sobre aprender a sentir, para a gente poder sentir bem todo o conteúdo que a gente vai conversar aqui agora. Vamos fazer essa dinâmica rapidinho? Vamos inspirar, né? Colocar o ar para dentro, segurar até 4, conta até 4, depois solta. Vamos fazer isso 4 vezes? Bem rapidinho? Vou começar, hein? Inspirando. E solta. O simples fato de fazermos isso 4 vezes, inspirando, tentando prender, segurar, contando até 4 e depois soltando, já dá uma concentrada. Agora que nós estamos conectados com o nosso eu, a gente pode começar a dialogar sobre vulnerabilidade, ok? Eu vim conversar com vocês sobre a tal palavra da vulnerabilidade. Mas antes, para começar, eu quero ler um poema. Eu gosto de poema. O Rogério me apresentou, eu também sou professor, eu disse, de língua portuguesa, de literatura, de artes, de redação. Eu gosto muito das coisas que estão ligadas aos sentimentos. Eu trouxe um poema do Fernando Pessoa, na forma do seu heterônimo Ricardo Reis,
cujo título é assim: Para ser grande, ser inteiro. Você deve conhecer, ele é bem famoso e ele fala desse jeito. Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Esse poema é o poema da minha vida, fala bastante sobre a intensidade das coisas, sobre você se entregar por inteiro. E por isso que para falar sobre aprender a sentir, eu preciso trazer uma outra frase que é bem significativa para o nosso papo, que fala sobre vulnerabilidade é potência. Esse poema ilustra bem a coisa de como precisamos ser vulneráveis. But first, o que é vulnerabilidade primeiro, né? Quando a gente fala muito de vulnerabilidade, muitos pensam logo que essa palavra está muito associada à fraqueza, à fragilidade, é o que todos pensam. Mas não é isso. E também não é necessariamente o oposto, é o resultado positivo a qualquer custo. Não. Vulnerabilidade é ser all in. Conhece essa expressão em inglês? All in é você mergulhar por inteiro numa determinada situação. Isso é vulnerabilidade. É quando a gente consegue se conectar por completo ao nosso ser, à nossa essência. E principalmente, vulnerabilidade quando nós passamos a aceitar as nossas fragilidades, nossas fraquezas, nossas barreiras e nossas imperfeições. Eu conheci essa palavra lá para o ano de 2014, a partir da leitura. Inclusive, hoje mais cedo, numa das primeiras palestras do dia, alguém já citou esse livro aqui, eu trouxe ele para ilustrar. Esse livro mudou bastante a minha jornada e minha trajetória. A Coragem de Ser Imperfeito ou Imperfeita, da autora Brené Brown. Muitos já devem conhecer a Brené Brown aí pela sua história. Isso é um livraço. E bem no início desse livro tem uma espécie de prólogo, antes de começar toda a história, que vem uma pergunta, que é de um discurso do Theodore Roosevelt, feito lá em Sorbonne em 1910. E a pergunta é a seguinte: o que significa viver com ousadia? Eu posso soltar essa pergunta para vocês responderem aqui no chat para mim? Compartilha um pouco da tua vivência, um pouco da tua visão sobre esse conceito. Para você, o que significa viver com ousadia? Consegue responder para mim? Bota no chat. Eu vou te esperar aí uns 15 segundinhos para você responder. Porque eu quero, na verdade, compartilhar, enquanto você vai respondendo, eu quero compartilhar com você esse texto que está aqui no prólogo, que mudou a minha vida em 2014. Que vai que você não conhece, e eu gostaria que isso aqui também, de uma certa forma, mexesse um pouco com você nessa tarde de sábado. O texto, como eu disse, estou esperando aí suas respostas. O que significa viver com ousadia? Diz assim o texto, preste atenção na escuta. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece, no final, o triunfo da grande conquista. E que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Esse discurso do Theodore Roosevelt mexeu bastante comigo em 2014, e justamente porque ele trata do que significa viver com ousadia. A galera está aqui no chat respondendo, aproveitar e mandar um beijão aqui para Larissa Soares, não deixar que as barreiras nos impeçam de seguir em frente, é a lógica do impossível, como a Fernanda respondeu, é viver como se ninguém estivesse me olhando, foi o que a Lenka colocou. Muito obrigado aí pelas respostas de vocês. Para mim, existe uma frase que baliza muito minha visão hoje. Pode ser que eu mude? Pode ser que eu mude, mas eu nem acho não, porque para mim essa frase faz muito sentido e ela é atemporal. A frase diz o seguinte: a educação não funciona sem a vulnerabilidade. A educação não funciona sem a vulnerabilidade. E por isso, o tema que eu trouxe para a gente conversar hoje. Porque a educação não funciona sem a vulnerabilidade, então aprender é sentir. Aprender é sentir. Estamos vivendo num ano de mudanças, ok? Só que essas mudanças não começaram agora em 2020. Isso não necessariamente tem a ver com a pandemia, concordam?
A gente fala muito de blockchain, redes sociais, mundo digital, inteligência artificial, Bitcoin, robótica, startup, tudo isso já vem há bastante tempo, desde a virada do século XX para o XXI. A grande questão é a seguinte: talvez a gente ainda esteja tendo muita resistência ao novo. Eu não sei aqui quantos lidam com a educação, mas eu venho do cenário da educação, da sala de aula, e eu estou muito acostumado a ouvir professores a desabafar, dizendo muito, né? Ah, os alunos, as alunas de hoje não são mais os de antigamente. Que bom, né? Porque a grande questão é a seguinte: se tudo no mundo mudou, não seria isso mais óbvio também? Os alunos, as alunas mudarem também? O Mário Sérgio Cortella tem um livro, e nos livros dele ele fala muito isso, né? Diante de toda crise, de toda gravidade, tem sempre uma gravidez. Consegue perceber a associação que ele, quem faz, entre os termos grave, gravidade e gravidez? Por isso, então, eu tenho que trazer aqui a minha contribuição nessa tarde de hoje para fazer a gente pensar, pessoal, que é a seguinte: como podemos nos tornar mais vulneráveis em meio a esse cenário de mudanças? Então, eu trouxe 3 itens para conversarmos nesta tarde. Vou repetir a pergunta: como podemos nos tornar mais vulneráveis em meio a esse cenário de mudanças? Tentando responder a essa pergunta, a gente automaticamente vai aprender a sentir melhor. Primeiro item, vamos lá? Precisamos falar mais sobre as dores. Falar mais das dores. Falar das nossas dores e aprender a ouvir mais sobre as dores dos outros. Precisamos, inclusive, como educadores e educadoras, precisamos ensinar mais a aceitar a dor. Tem uma outra referência de quem eu gosto muito, que se chama Rubem Alves, escreveu um livraço antigamente, que se chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. Pega essa ideia. Ostra feliz não faz pérola. Diante disso, inclusive, eu agora, nesse momento, criei um projeto, um encontro, que se chama Educadores da Nova Era, porque eu peguei o termo educadores e desmembrei, né? Educadores da Nova Era. Na nova era, precisamos falar sobre as dores na educação, para falar mais de aprendizagem autodirigida, para falar de mundo VUCA, core skills, comunicação não violenta, sobre mudança. Precisamos, sim, ensinar o que significa a fórmula de Bhaskara, a tabela periódica, precisamos falar de estequiometria, mitocôndrias. Eu, que sou professor de gramática, de português, o que é uma oração subordinada, substantivo, objetivo, direto, tudo isso é válido, ok. Mas muito mais importante que isso, precisamos falar também de resiliência, de autoconfiança, de controle emocional, autoestima, de dores. Principalmente precisamos falar da tristeza. Murilo Gun, que é um camarada incrível, um amigo meu, ele falou aqui no evento essa semana. Murilo Gun é um cara fantástico. Numa das falas dele, ele fala muito sobre sofrimento é igual a dor mais resistência. Murilo Gun trabalha muito com essa fórmula, né? Sofrimento é igual a dor mais resistência. Para o seu sofrimento diminuir, diz ele, a gente precisa melhorar essa nossa relação com a resistência. Porque dor, toda mudança traz dor. Em todo cenário de mudança, vamos ter dor. O que a gente está precisando, então, aprender? A diminuir a nossa resistência sobre o novo, sobre o diferente, e assim entender mais o que é sentir dor. Então, o primeiro item que eu estou trabalhando com vocês, sobre o que é ser mais vulnerável, precisamos falar mais das dores. Tudo bem até aqui? Vou continuar com o meu segundo item. Pedir ajuda. Como é que a gente pode se tornar mais vulnerável? Pedindo ajuda. E sabe a quem a gente pode pedir ajuda? A quem é mais novo, a quem é mais jovem que a gente. Eu estou com os meus 42 anos, eu sei que não parece muito obrigado. Mas eu gosto, eu adoro, eu preciso, eu necessito estar sempre em contato, sabe com quem? Com quem é mais novo que eu. E eu troco muitas mensagens, conversas, ideias com quem tem os seus 16, 18, 22, 26, 29, 31, 35, 37, 41. E também com as pessoas que estão além da minha idade. Porque é a troca. Mas é legal a gente pedir ajuda. Eu preciso saber o que os jovens estão ouvindo, o que eles veem, do que eles gostam. Não para necessariamente gostar também, mas para gerar afeto, proximidade, escuta e troca. Hoje já está mais do que provada, né, a utilização e a eficácia dos games, dos videogames na educação. Agora, peraí, cuidado com o que eu estou dizendo.
Isso não é necessariamente falar que a filha, o filho, pode estudar ou se divertir. Tem muito essa visão, né? Agora que você acabou de estudar, agora pode ir se divertir. É incrível como a gente ainda traz essa associação muito forte de 2000 não, desculpa, do século XX, né? Do início, antes dos anos 2000, no caso. Parece que estudar é uma coisa, se divertir é outra coisa. Esse é o mundo que ficou lá atrás, na era industrial. Eu defendo muito a tese de que vamos estudar e nos divertir. Vamos fazer isso e aquilo, não isso ou aquilo. E eu volto, eu cito de novo o Rubem Alves aqui. Ele tem uma analogia que eu considero ser perfeita. Ele fala assim: é muito fácil levar uma égua até o meio do ribeirão e fazer a égua beber água quando ela está com sede. Difícil é fazer a égua beber água quando ela não está com sede. Aí ele continua dizendo, da mesma forma, é muito fácil levar um aluno, uma aluna à escola quando ele ou quando ela quer aprender. Difícil você levar uma aluna ou um aluno à escola de maneira forçada, sabe? Impressionante isso, né? Terceiro e último item para a gente fechar, fazer novas conexões. Sair da caixa em que a gente vive. Outro dia eu me peguei, lembrando da época que eu era professor de sala de aula, e eu não conhecia ninguém de outra esfera, sabe? Eu não aprendia com nenhuma outra área, não dava tempo, porque tinha que estar trabalhando o tempo todo. Por isso eu achava, então, que os meus alunos e alunas só deveriam aprender o quê? Orações subordinadas, o que é romantismo. Eu comecei, então, a sair da caixa e aprender com quem pensa diferente de mim. Então, eu comecei a conversar com designers, com desenvolvedores, desenvolvedoras, com marqueteiros, marqueteiras, com pessoas novas, diferentes. E para isso, pessoal, para fazer novas conexões, quanto mais autoconhecimento, olhar para dentro, melhor. Eu tenho uma amiga, uma estudiosa de aprendizagem, minha amigona, chamada Nira Bessler, e ela escreveu um artigo, material incrível, que ela fala o seguinte no material dela. Inclusive, quem quiser esse material, eu posso muito bem dar acesso a esse material para vocês depois, é só me procurar nas redes sociais que eu envio. Ela diz o seguinte: são os sentimentos e as emoções que mostram o que importam para a gente. Sem eles, não aprendemos. São os sentimentos e as emoções que mostram o que importa para a gente. O pior é que adianta pouco racionalizar e ficar pensando assim: inglês é muito importante para mim. Se você não sente que o inglês é muito importante para você, se você não sente que estudar programação é muito importante para você, sentir é diferente de saber, entende? Vai ser difícil, então, você se mobilizar. Por isso que quando a gente ensina para alguém, a gente primeiro precisa ensinar a sentir. Você já reparou quantas vezes perguntaram a você se você queria aprender aquilo que você estava aprendendo? O ponto de partida não é um conteúdo, mas é a pessoa. A intuição vem primeiro, a racionalização vem depois. E não tem nada de misticismo nisso não, tá? Isso é a conclusão de psicólogos, neurocientistas. Eles descobriram que os pensamentos automáticos, a intuição e os sentimentos são mais rápidos que a racionalização. Eles vêm primeiro. Então, a gente simplesmente usa a nossa razão para justificar algo que a gente sente primeiro. Isso é um tema complexo, claro, a gente pode discutir isso em outro momento depois. Mas o ponto aqui importante é: somos muito mais movidos a sentimentos e emoções do que gostamos de imaginar. Aí a educação não pode ignorar isso. Essas palavras que eu acabei de dizer, elas fazem parte do artigo da Nira Bessler. Como eu disse, se você quiser depois esse material, eu te dou com o maior prazer. O que eu rejeito hoje em dia? O que eu deixo assim bem distante do que eu acredito? O único jeito de aprender alguma coisa é fazendo um curso ou assistindo aulas. Como assim? Eu só posso aprender algo se eu fizer um curso? Se eu estiver assistindo uma aula, eu não posso aprender sozinho? Se aprender é sentir, eu vou sentir, logo eu vou aprender muito bem. E aí eu preciso, obviamente, de outros fatores que vão me ajudar nesse processo. Tudo bem até aqui? Falei de 3 itens fundamentais para nos tornarmos pessoas mais vulneráveis. E em nos tornando mais vulneráveis, aprendemos com mais emoção e mais sentimento. Eu vou terminar dizendo 6 palavras que balizam muito minha jornada. As 6 palavras são, anotem: liberdade, autenticidade, entusiasmo, verdade, coragem e ousadia. Vou repetir as 6. Liberdade, autenticidade, entusiasmo, verdade, coragem e ousadia. Tem um livro de um autor chamado Anselm Grun, chamado Ser uma Pessoa Inteira. E ele fala mais ou menos assim:
Em todo ser humano existe um anseio profundo por unidade e harmonia. Atingir sua maturidade como pessoa significa tornar-se inteiro e alcançar sua essência, desenvolvendo completamente todas as suas potencialidades. Para tornar-se uma pessoa inteira, é preciso confrontar-se consigo mesmo e percorrer um caminho de autoconhecimento profundo e autêntico. Para terminar, de nada adianta eu falar isso tudo aqui e não te ajudar a como desenvolver a tal da vulnerabilidade. Eu já falei de 3 itens anteriores e agora eu só quero terminar dizendo o seguinte. Eu gosto sempre de lembrar uma associação muito importante nesse processo de aprendizagem. Nós só aprendemos algo porque nós sentimos algo. Então, se você quer ser mais vulnerável, você precisa se sentir mais vulnerável também. Para isso, conhecer suas sombras é fundamental. Tem uma frase do psicanalista Jung, que também estrutura muito minha vida e minha jornada, que diz isso, né? Confrontar uma pessoa com a sua sombra é mostrar-lhe sua própria luz. Confrontar uma pessoa com a sua sombra é mostrar-lhe sua própria luz. Muito se fala hoje em propósito. Eu passei a ser mais vulnerável quando eu comecei a pensar mais no meu legado. Você sabe a diferença? Propósito eu considero algo muito importante, claro. Mas eu penso que se a gente está muito ligado só a propósito, é muito um eu em evidência, sabe? Quando a gente fala em legado, a gente está pensando sobre o que a gente vai deixar para ser construído junto depois que eu deixar essa existência aqui. Então, como construir melhor essa vulnerabilidade para você construir melhor o seu legado? Eu sugiro, então, você começar hoje uma jornada na sua vida. Se é que você já começou, continue. Mas se ainda não, faça esse exercício que eu vou te propor agora. Quem é você na hora de você se apresentar para alguém? Quem é você na hora de se apresentar para alguém? Segundo, como você tem destacado as suas forças? E terceiro, qual é a marca que você carrega e que você quer deixar no mundo? O seu legado. Isso não é fácil, isso não é simples. Eu demorei anos para descobrir isso. Mas aí o exercício que eu quero propor é pega um caderno, um bloco, uma folha, e divide assim ao meio a folha e coloca bastante nesse seu caderno, dividindo em décadas. Eu fiz esse exercício quando eu tinha 40 anos. Colocando, por exemplo, de 0 a 10 anos, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40. Quais são as suas frustrações, alegrias, descobertas, aprendizados, erros, falhas, desilusões, arrependimentos, sonhos, conquistas, vitórias? Vá fazendo no seu tempo, mas vá colocando tudo que você vai lembrando que foi acontecendo na sua vida ao longo de ciclos. Se permita experimentar, lembrar, sentir. Em tempo de não deixarem a gente expressar nossas emoções, em tempo de termos receio de sermos julgados, em tempos de termos vergonha de sermos quem nós verdadeiramente somos, está na hora de aprendermos a sentir. Para eu entregar minha palavra, é impossível se conectar com o ensino, com a aprendizagem, sem que haja conexão emocional, sem que haja alegria. A minha história é marcada por muita vulnerabilidade, mas principalmente por valorizar a minha jornada, as minhas conquistas. Eu estou passando agora por um processo de autoconhecimento enorme, de desconstrução. Eu estou bastante aprendendo a desaprender para reaprender, e 3 palavras têm sido muito importantes nesse meu processo: despertar, descobrir e desfrutar. São esses os meus aprendizados: despertar, descobrir e desfrutar. Não é simples, não é fácil, mas é altamente recompensador. Eu convido todo mundo a entrar na arena da vida e vocês vão ser beneficiados demais sobre isso tudo. Eu vou repetir o poema do Fernando Pessoa: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, põe tudo que és no mínimo que fazes, sê todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes, assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Eu sei que agora a gente tem algumas perguntas, eu estou louco para responder as perguntas, vou passar para o Rogério. Eu quero deixar aqui meus acessos e procurem nas redes sociais, @eduvLLD. Tudo que eu conversei aqui com vocês eu posso depois disponibilizar com o maior carinho. Muito obrigado pelo convite, pelo momento. Paz e bem a todos. É isso, é nóis. Rogério. Obrigadíssimo. Minha sombra reconhece sua sombra, acolhe, achei muitas coisas, porém temos 5:49, 48, o tempo Cronos está aqui. Temos 3 perguntas, vou fazer as 3 aqui na ordem de chegada.
A primeira foi da Rebeca, que falou assim: Edu, qual o papel da neurociência para a gente reconduzir a rota da educação para combatermos na raiz racismo, machismo e toda toxicidade de uma sociedade tão violenta? Nossa, que pergunta maravilhosa. Quem fez mesmo, hein, Rogério? Qual o Rebeca, nome? Rebeca, Rebeca. Rebeca, muito obrigado pela pergunta. Claro que a neurociência é super importante. Coincidentemente, eu já tinha deixado separado aqui do lado. Eu tenho outro livraço para te responder, Rebeca, com esse livro aqui, ó, O Erro de Descartes, do Antônio Damasio, que fala muito sobre isso, né? A relação da emoção, razão e do cérebro humano. Mas, com certeza, eu penso que essa tese que eu trouxe para a gente conversar hoje sobre aprender é sentir, eu vejo que para desvincular, desconstruir, desmistificar esses temas todos que você mencionou, do machismo, da misoginia e de tantas outras coisas atrasadas de séculos anteriores, a gente precisa levar isso em consideração. A gente precisa entender que aprender é sentir e, para isso, a neurociência, de fato, ela é fundamental. E a gente precisa desconstruir aquele raciocínio, que é o nome do livro, né, do pensamento cartesiano. A gente só aprende se a gente sabe pensar. A gente aprende se a gente sabe sentir. E para sentir, a gente precisa fazer o exercício da empatia, da vulnerabilidade, do afeto e de tantos outros valores importantes. Rebeca, depois eu estou aberto aí para conversar mais com você, se você quiser. Sucesso. A outra pergunta da Carol, que coloca: Edu, maravilhoso, amando sua fala. E aí vem a pergunta: o que você pensa sobre unschooling, desescolarização? Tenho pensado nisso para os meus filhos e, neste momento de pandemia, ainda mais. Fazer algo cuidadoso baseado nos nossos valores. Bom, eu, como disse lá no início da minha apresentação, eu sou professor de redação. Em redação, a gente tem uma lógica de raciocínio que é pensar por dialética, né? Pensar de dialética significa, tem um lado positivo no unschooling, tem um lado negativo no unschooling. E qual é a síntese que a gente pode fazer sobre isso? Eu penso que hoje não é a mesma coisa que eu vou responder, ok? Mas o ensino híbrido é uma teoria bastante importante. Mas eu preciso reconhecer ao responder isso, por isso que a dialética ela é muito séria nessa hora, que eu sou um privilegiado socialmente falando, né? Eu sou classe média alta. Como é que eu posso sugerir e propor a ideia de um ensino híbrido, até mesmo do unschooling, para outras famílias que não têm uma estrutura de famílias de classe média alta? Então, isso é um assunto delicado, sensível, difícil. Já existem países, obviamente, que já estão aplicando o unschooling com resultados interessantes, porém, a gente também tem os outros elementos negativos que vêm disso. Resumo da ópera, eu penso que é uma medida interessante, importante, está caminhando para o mundo que a gente está indo, não tem nem só a ver com a pandemia, mas o mundo que a gente já vinha entrando, né, com a chegada do século XXI, mas a gente precisa sempre entender como é que a gente vai enquadrar, colocar todo mundo dentro desse cenário para não ser mais ainda um elemento de dissociação, de afastamento e de desigualdade. Temos ainda tempo. A outra pergunta é minha, que eu deixei para o final se tivesse tempo. Boa, Rogério! Tem um conceito que eu gosto, que é em inglês colonial chique, é learning edges, né? Mas que é a fronteira do aprendizado, assim, que é qual é aquele aprendizado que hoje está na minha fronteira, que eu passar dele, eu amplio a minha fronteira e vou crescendo, crescendo, crescendo. E eu queria perguntar para ti quais hoje, ou quais são os aprendizados fronteira de Edu Valadares enquanto ser humano, enquanto pessoa, assim. Poxa, que pergunta maravilhosa, Rogério, que legal. Eu vou tentar te responder, não sei se eu vou conseguir de uma forma tão completa por causa do tempo, mas eu faço muito um exercício sobre a coisa de estar me sentindo na zona de conforto, né? Quando eu acho que eu fui estudar um assunto, Rogério, e já estou dominando ele muito bem, opa, peraí, está na hora então de encontrar uma outra frente de estudos. Eu venho estudando de uns 2, 3 anos para cá, muita coisa ligada a futurismo, muita coisa ligada à tecnologia, então eu penso que eu não sabia nada sobre isso, há 2, 3 anos eu vim adquirindo mais conhecimento sobre isso. Tem uma coisa, por exemplo, que sempre permeou a minha área, mas eu nunca mergulhei para aprender direito, que é a influência dos videogames, por exemplo, para tornar o ensino mais interessante. É que eu não estou falando de gamificação, não é isso. Eu estou falando de videogame como, peraí, será que eu não ajudo uma aluna, um aluno a ser mais resiliente, a ser mais corajosa, corajoso, a ter um pouco mais de vontade de aprender por meio do videogame? Eu não estou falando necessariamente aqui de outros fatores tecnológicos, mas coisas que a gente já sabia desde a década de 90 do século XX, do início dos anos 2000, mas que a gente nunca deu valor extremo a isso. Então, eu venho estudando muita coisa que pode ser, digamos assim, convergente
com o que eu já vinha sabendo sobre o poder das emoções, como que aprender é sentir. Então, como é que o futurismo, lá na frente, o que a gente está vendo para a nossa mudança de aprendizado? Como é que a linguagem do videogame pode ajudar nesse processo? Se eu te respondi, é essa maneira que eu estou vendo hoje de como expandir, né, novos cenários dentro do aprendizado, dentro da educação. Sucesso. Temos mais 20 segundos. Muito obrigado pelo tempo, pela fala, Edu. Vamos ser amigos, Silvia Luz. Vamos fazer essa ponte aqui, o Silvia Luz. Vamos colocar esse contato aqui. Adoro esses temas. Enfim. Eu quero agradecer, Pode, Rogério, mais uma vez o uma mensagem convite. final. Quero agradecer mais uma vez o convite de vocês e dizer que eu estou amando a programação. Eu assisti todos os dias e dizer que vocês estão com uma organização formidável, um festival incrível, feito com muito amor, com muito carinho. Isso é sentido daqui, do outro lado da telinha. Então, parabéns para todos vocês. Gratidão pelo convite. E estou aqui às ordens também para responder todo mundo depois. Um beijo, um abraço. @EduVLLD. Acesso aí para todo mundo. Um grande abraço. Tchau, tchau, Rogério. Tchau, tchau, Edu.